O Conselho de Segurança da ONU, enfim, conseguiu aprovar uma resolução. E isso talvez possa gerar um impacto, de fato, na faixa de Gaza. Isso mesmo. Nesse vídeo você vai entender o que é o Conselho de Segurança da ONU, para que ele serve, quem são seus membros, o que uma resolução provoca, de fato, de efeito, para que ela serve e como funciona uma votação de uma resolução no Conselho de Segurança da ONU. Bem-vindo ao Geo Brasil. Vamos aos fatos. Entrei aqui no site da ONU para a gente ler o que é esse tal do Conselho de Segurança da ONU. Tá assim, ó. O Conselho de Segurança mudei a voz, né? O Conselho de Segurança das Nações Unidas é um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, cujo mandato, presta atenção, objetivo do Conselho, tá? Zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional, bebezinho. Então, olha só, qual é o objetivo do Conselho de Segurança da ONU? Zelar, isso é muito lindo, zelar pela manutenção da paz. Manutenção da paz e da segurança internacional. Eu juro para você que eu estou lendo isso, tá? E a ONU tem 193 estados membros. E nem todo mundo faz parte do conselho, tá? Vamos organizar esse pagode aí para ficar um negocinho mais organizado, mais arrumadinho pra gente, tá bom? De 193 estados membros da ONU, somente 15, eu falei 15 participam do Conselho de Segurança da ONU. E aqui entre nós, tá? É o órgão mais importante da ONU. Na minha opinião, logicamente, tá? Não tem uma hierarquia e tal, qual é o mais poderoso. Mas, gente, um órgão que fala sobre manutenção da paz e segurança, nós estamos falando de problemática de guerra. Então, o Conselho de Segurança da ONU, ele é muito importante. E, na minha humilde análise, é o principal órgão, tá? E só tem 15 amiguinhos participando. E aí vem um detalhe interessante que você precisa entender. De 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU, 5 de 15, um terço, pegou a matemática, né? 5 não mudam. Rodrigo, o que significa isso? Que são membros permanentes. Não tem troca. Tá ali e acabou. Tá ali, vai ficar ali até o fim. E é isso, tá? O conselho ele foi criado em 1946. De lá para cá, os 5 amiguinhos não saíram. E a princípio, gente, por mais que exista um movimento para buscar reformas, acho difícil acontecer alguma coisa, tá? Rodrigo, quem são os 5 amiguinhos que nunca mudam? Como a ONU ela remonta à fase final de uma Segunda Guerra Mundial, você precisa pensar que compõem essas 5 cadeiras cativas, né? Tipo essa daqui, os vitoriosos da guerra, né? Ou a galera que estava ali do lado dos aliados, dos amiguinhos, né? Então, por um exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, aí você tem a China, você tem a Rússia e você tem a França. Legal? Cincão. E os outros 10 membros são rotativos. Bacana até aí? Ou seja, o cara senta ali, esquenta a cadeira, fica um tempinho. E depois, Rodrigo? Gente, depois troca, tá bom? Depois há uma troca desses amiguinhos. Sucesso até aí? Rodrigo, sucesso. Legal, entendi. Quando nós vamos fazer uma votação, você precisa entender o que significa o poder de veto. Exemplo, tá? Esses 5 amiguinhos têm poder de veto. Então, para uma resolução ser aprovada, os 5 amiguinhos precisam dizer sim ou falar assim, ó, vou me abster, não vou participar, vou ficar aqui quietinho. Não, vou falar que sim, nem falar que não, tô na minha, prefiro não participar. Legal? De novo, para qualquer decisão que exista no Conselho de Segurança da ONU ir para frente e ser aprovada, os 5 amiguinhos, membros permanentes, precisam votar pelo sim ou ficar quietinho, tá? Se abster de votar. Aí sim nós conseguiremos aprovar alguma bagaça. E uma resolução para ser aprovada, gente, eu preciso, assim, ó, dos 5 amiguinhos
ou falando sim, ou ficando quietinho na miúda, tá? Uma abstenção. E, no total, a gente só precisa de 9 votos favoráveis. Legal? Então você pega 5 amiguinhos, tá? Sim, 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 sim. Ou sim, prefiro não votar, falar nada, tô na minha. Sim, prefiro falar nada. E sim. Além disso, eu preciso de 9 votos favoráveis. Beleza, tá aí? Rodrigo, entendi. Então é assim que funciona, tá? Essa última resolução que foi aprovada no dia de hoje, repetindo para você, ela foi aprovada após intensas negociações. E ela foi aprovada por 13 votos a favor. Check. E, Rodrigo, os outros dois, eles falaram não ou ficaram quietinhos? Houve uma abstenção. Pensa comigo, tá? E olha que eu vou falar para você. Os outros dois que não participaram foram Estados Unidos e Rússia. Isso significa que são 2 membros permanentes com poder de veto. Eles votaram sim, Rodrigo? Não. Eles preferiram ficar quietinho na miúda. Isso é uma medida de deixar uma resolução ser aprovada. Você tem o poder de veto e você não exerce, mas também não vota sim, nem exerce o veto. Você fala que não vai participar disso, ou seja, resolução aprovada. E foi isso que aconteceu no dia de hoje, tá bom? Rodrigo, o que falava essa resolução aí? Manda aqui pra gente, tá? A resolução ela tem um foco principalmente, gente, na questão da ajuda humanitária, tá? Esse é o ponto, beleza? Vamos lá, ó. Ela exige que todas as partes autorizem e facilitem a entrega imediata, segura e sem obstáculos, de ajuda humanitária em larga escala. Também pede a criação de condições para uma cessação duradoura das hostilidades. Foi retirada dessa resolução, diga-se de passagem, quem fez essa proposta foi o país Emirados Árabes Unidos, tá? Ele levou a proposta, ela sofreu algumas alterações até chegar numa situação em que, por exemplo, Estados Unidos ficou quieto e Rússia também, então ela passou por algumas mudanças. Uma mudança foi a questão da condenação de ataques indiscriminados. Isso foi retirado do texto. Isso porque Estados Unidos e Israel acreditam e pensam que um cessar-fogo só traz benefício ao Hamas. Então essa questão foi retirada, né? Colocar na resolução, quero cessar-fogo. Isso foi retirado, tá? Em vez disso, a resolução pede uma criação de condições para um fim sustentável das hostilidades. Então é uma resolução focada principalmente em ajuda humanitária sendo aprovada no dia de hoje. A pergunta que fica aqui pra gente é, Rodrigo, uma resolução aprovada, qual é o efeito na prática? Efeito na prática não tem, tá? Não é porque uma resolução ela foi aprovada que, de fato, o governo precisa acatar e realizar. Não. Mas a gente entende que quando você é membro da ONU e existe uma resolução, a gente conta com essa cooperação, com esse bom senso, com essa tomada de decisão da sua parte, porque você faz parte da ONU. Estou falando de Israel, né? Notoriamente o Hamas não faz parte da ONU. Então, pensamos que Israel não tem obrigação nenhuma, tá? Mas pensamos que Israel pode receber essa ideia e falar, tá, bora dar uma analisada aqui, bora pensar. Mas efeito prático, essa resolução não tem. É simplesmente efeito político, efeito de documento, efeito para deixar registrado. Logicamente, quando você tem uma resolução sendo aprovada dentro do Conselho de Segurança da ONU, você também tem a questão do posicionamento dos países. E aí diversos países que de repente estão apoiando Israel dentro aí do conflito da faixa de Gaza, conseguem aprovar uma resolução e Israel não está nem aí para ela, você pode sofrer uma questão de perder apoio, olha que interessante, perder apoio da comunidade internacional, perder apoio de alguns países. Você pode ter
esse estamos juntos até o fim um pouco enfraquecido, tá? Então abre o seu olho, porque se eu tenho Estados Unidos e Rússia, os dois que fizeram abstenção, eu estou falando para você por um exemplo que Reino Unido foi a favor dessa resolução. Eu estou falando para você por um exemplo que a França foi a favor, que a China também, tá? Mas pensando em Israel, abre o olho principalmente para o Reino Unido e também, além do Reino Unido, a França, tá? Países que falaram sim, membros permanentes com poder de voto falaram sim para a resolução, querendo entrada de ajuda humanitária, querendo de fato aí uma condição, um caminho para o diálogo, para buscar uma resolução. Até babei aqui. Resolução sustentável foi sensacional, tá? Criar condições de um fim sustentável das hostilidades. Ou seja, escreveram qualquer coisa só para passar essa resolução. Bom, essa é a notícia de hoje. Merry Christmas, né? Merry Christmas, Rodrigo. Rodrigo, Merry Christmas. Sim, Merry Christmas. Isso porque final de semana agora, sábado e domingo, não teremos conteúdo. A gente vai para o nosso pequeno recesso de Natal. Então, amanhã, sábado, vou dar um relax com a família. Quarta-feira tem Natal para você, um ótimo, excelente Natal, coisa linda. E segunda-feira eu volto, 25 Natal, mas eu volto aqui para te entregar um conteúdo de qualidade. No mais é isso, vou deixar aqui na descrição para você o seguinte, preste atenção nesse recado. Os cursos GEO Brasil, militar para concurso público, até para você que é professor e isso, quer dar aquele up em geografia, está na descrição desse episódio, dá um confere aqui. E além disso, eu vou te pedir encarecidamente para fazer inscrição no projeto irmão do GEO Brasil, o GEO pelo Mundo. Vou deixar um vídeo no finalzinho aqui para você, dá um confere, faz a sua inscrição, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos. No mais, ó, beijo no teu coração, fico por aqui. Vibra a cada aprendizagem, assim, ó. Vamos!